querido e querida, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo. Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do livro de Gênesis, que vai falar sobre Sarai e Agar e o nascimento de Ismael, primeiro filho de Abrão. Então eu espero que você leia esse capítulo na sua casa e acompanhe aqui o estudo para entender a exposição, certo? Então o que esse capítulo vai contar? É que Sarai estava se avançando em idade, ela e Abrão, e eles não tinham filhos, ela continuava infértil. Então, ela vai tomar sua serva Agar e vai pedir que Abrão se deite com ela para que o filho dele com essa serva fosse o filho deles, né, de Abrão e Sarai. Essa era uma prática institucionalizada no Antigo Oriente. Então, se uma mulher era infértil, ela poderia conceder a sua concubina, em outras palavras, a sua serva ou a sua escrava, para que ela se deitasse com seu marido e aquele filho fosse ser o filho deles, né, da mulher infértil com o marido. É como se a serva representasse, né, a escrava ou a serva concubina representasse a mulher em questão, no caso Sarai. É isso que Abrão vai fazer. Ele vai se deitar com Agar e Agar vai conceber e vai ter um filho. Porém, depois que Agar concebe, ela passa a ficar insubordinada em relação a Sarai. Ela não quer mais respeitar Sarai, que é a dona dela, digamos assim. Sarai, então, vai correr para Abrão e vai falar, olha, o que está acontecendo? A Agar não quer mais se submeter a mim. E Abrão simplesmente vai falar para ela, faz o que for melhor para você. Então, a Sarai, na verdade, ela ainda era Sarai nessa época, vai lá e humilha Agar, que é essa serva, essa escrava, e ela vai fugir ali por um tempo. Durante essa fuga, né, Deus, através de uma tel ou cristofania, vai aparecer para ela através de um anjo do Senhor e vai conversar com essa serva. Então Deus vai dizer para Agar que primeiro de tudo ela estava errada ao ser insubordinada com Sarai. E a segunda coisa é que ela seria abençoada, que ela teria grande genealogia, grande descendência e que esse filho deveria se chamar Ismael. E esse filho seria confrontoso com os outros irmãos, né? Diz aqui exatamente de que a sua mão será contra a de todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aí no versículo 12 do capítulo 16, é o que Deus vai falar para Agar em relação a Ismael, que é esse filho que ela concebeu. Depois de Deus aparecer para ela, então ela vai edificar um poço que estava ali perto, né, e dar um nome para esse poço que simbolizava aquele momento do encontro que ela teve com Deus. E por último, vai dizer que quando ela tem o neném de fato, o chama de Ismael, e Abrão tinha a idade de 86 anos quando isso aconteceu. Quais são algumas questões aqui que nós precisamos expor? Primeiro de tudo, a gente vê o mesmo padrão de Adão e Eva perpetuar em alguns outros casais descendentes, né, deles, que foram os pais de toda a humanidade. Então, nessa situação de Sarai e Abrão, a gente vê o mesmo padrão de Adão e Eva. Eva vai conversar com a serpente vai enganá-la, ela vai chegar à conclusão de que o fruto da árvore do conhecimento era bom, né, visualmente agradável e bom para dar conhecimento, vai comer, vai dar para o seu marido e ele vai comer. E é dali que entra o pecado no mundo. A gente vê exatamente os mesmos padrões aqui na atitude de Sarai. Ela com as suas próprias mãos, ao invés de esperar a promessa de Deus de que eles teriam filhos e que inclusive Abrão seria pai, né, deles seriam benditas todas as nações, seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Ainda assim, ela percebe que está avançando em idade, percebe que era infértil e faz de acordo às práticas da época. Coloca ali sua concubina para Abrão se deitar e ter um filho a partir dela. Apesar de que esse ato de você dar a sua concubina, a sua escrava para o seu marido se deitar e ter filhos com ela fosse legalizado nessa época no Antigo Oriente, fosse uma prática, então hoje a gente enxerga com os olhos da nossa cultura atual e achamos muito estranho, mas por isso que é importante ter o estudo para entender que isso fazia parte da cultura naquela época
naquele período. Apesar disso, não significa que a atitude de Sarai foi correta, né? Ela pecou diante de Deus. Primeiro porque, apesar de que era institucionalizado, era legal você conceder sua concubina para o seu marido se deitar, dentro das leis de Deus isso estava errado porque Deus fez um homem para uma mulher, é o mesmo padrão desde o jardim do Éden, e a partir de Caim, que assassinou seu irmão, foi lá e edificou uma cidade, começou a ter filhos, é que entrou a bigamia no mundo, é que a gente vê poligamia, homens tomando mais de uma mulher. Ou seja, a bigamia, a poligamia, o adultério, de qualquer maneira, é reprovado por Deus, porque ele separou um homem para uma mulher, e assim é o padrão da criação. Por mais que a lei deixava legal, obviamente, o uso de servos e de concubinas para conceber, isso não era certo diante dos olhos de Deus, o que nos aponta para algumas coisas. Hoje em dia, a gente tem um dilema muito grande enquanto cristão de seguir e obedecer a palavra de Deus, palavra essa que vai falar que nós devemos respeitar os nossos líderes, os nossos governantes, e ser fiel aos princípios de Deus. Só que o que acontece quando esses líderes e esses governantes colocam leis que ferem os princípios da Bíblia? É nesse momento que nós cristãos nos posicionamos. Ainda que o mundo, ainda que legalmente há práticas, há pecados que passem a ser institucionalizados por qualquer motivo que seja, aqui era porque se a mulher era infértil, tudo bem, ela dá a sua serva para o seu marido se deitar e ter um filho e garantir a sua herança e a sua genealogia. Ou seja, porque hoje em dia um homem pode se casar com um homem, uma mulher pode se casar com uma mulher, porque é ideologia de gênero e a pessoa não escolhe a sexualidade. Não importa quais sejam as justificativas, se fere a palavra de Deus, nós não devemos fazer, ainda que isso nos coloque contra a política e as leis locais. Então é muito importante a gente levar esse aprendizado conosco. Então aqui Sarai peca porque ela acaba sendo conivente com poligamia, com bigamia, seu marido se deita lá com a serva, ainda que as leis permitissem, isso estava errado diante de Deus. E segundo, porque ela não esperou pela promessa de Deus, ela tomou o assunto com as suas próprias mãos, decidiu o que era melhor, falou para o seu marido fazer, ele foi lá e fez. Exatamente o mesmo padrão de Adão e Eva. E nesse sentido, aqui, o que nós tiramos de conclusão é em relação a casais. Como a mulher é a coluna da casa e ela é a sabedoria. Se a mulher induz o homem ao pecado, ela, obviamente, está em pecado também. E muitas vezes isso acontece. É o que nós precisamos ter cuidado aí dentro dos relacionamentos. E os homens, consequentemente, precisam ter cuidado com isso também. O fato de Adão ter comido do fruto que Eva lhe deu não o deixa livre do pecado, porque ele fez sabendo que aquilo era errado, que Deus tinha ordenado para ele não comer daquela árvore. Assim como aqui também Abrão nessa situação estava errado, porque Deus falou para ele que eles teriam filhos, eles teriam descendentes, que eles herdariam aquela terra de Canaã. Então era para Abrão continuar esperando pela promessa de Deus. E de novo, Deus falou, foi com Abrão, assim como Deus deu a ordem, foi para Adão. Da mesma maneira, então o mesmo padrão se repetiu. Não importa que Sarai tenha pensado, visto que era bom que eles deitassem com a serva e etc, para eles terem um herdeiro, Abrão era portador da promessa, era portador da semente, ele sabia do mandato de Deus, tal qual Adão. Os dois pecaram. Então aqui fica a lição de sabedoria para a mulher, para a gente esperar em Deus aquilo que nós precisamos esperar de suas promessas, e para o homem, você não está isento de culpa quando você peca, ainda que por influência da sua mulher. E toda vez depois que o homem e a mulher pecam, existe também o mesmo padrão de isenção de culpa. Quando Deus vai confrontar Adão, quem fez saber que ele estava nu, se ele comeu do fruto da árvore que não era para ter comido, o que ele vai responder é: a mulher que tu me destes.
ela que me fez comer o fruto. Da mesma maneira, quando Sarai percebe que Agar não queria mais se submeter a ela vai falar: Abrão, e agora? O que eu vou fazer? Faça justiça entre mim e ela. E ele vai dizer: faz o que é melhor para você. Ou seja, Abrão não tá nem aí agora com essa briga, com essa discussão, né? Porque a serva tinha se voltado contra Sarai. A mesma mudança de caráter que existiu em Adão quando ele pecou, ocorre aqui em Abrão com Sara, né? A gente vê como o pecado nos corrompe nesse sentido. Agar, então, depois que concebe, né, engravida, ela não quer mais submeter a Sarai. Por que ela não quer mais se submeter? Porque ela se enxerga ali diante daquela circunstância como mais importante. Afinal de contas, a sua dona era infértil, ela era fértil, ela concebeu de Abrão. Então, nesse momento, a gente também tem o pecado aqui da serva Agar em ter orgulho, né? Em se achar melhor, em se achar superior, e por isso ela não queria mais ser serva, não queria mais se subordinar a Sarai. Por isso ela também estava errada. Sarai vai humilhar, ela vai sair fugida da presença de Sarai e Deus vai ter um encontro com ela. A primeira coisa que Deus vai fazer é repreendê-la, porque Agar também estava errada. Mas em seguida, Deus vai lhe falar algo muito bom, ou seja, Deus vai abençoá-la, dizendo que a descendência dela também seria grande. E aqui na história de Agar, a gente percebe a história de uma mulher desprezada, de uma mulher oprimida, de uma mulher que não teve nenhum auxílio dos seus donos, Sarai e Abrão. O único auxiliador dela foi Deus. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente para e observa pessoas que são ou que estão desamparadas, que estão em situações de abuso, de agressão, de humilhação, e a gente fica aflito, mas nós precisamos lembrar que Deus é o auxiliador dessas pessoas. Não importa a classe social, do pouco até o muito, é Deus o único auxiliador, Deus é o único consolador e o ajudador, e Ele se fez presente na história dessa mulher. Deus foi o único com quem ela pôde contar e o único que ela verdadeiramente precisava. Então, depois de Deus a repreender pelo seu pecado e ordenar que ela voltasse para sua dona, ele vai dizer que ela teria uma grande descendência, incontável também. E isso, né, é motivo de bênção, é motivo de alegria, já que família e genealogias significa bênção de Deus, significa poder, significa multiplicação. Sempre foi daquela época até os dias de hoje, apesar de que nos dias de hoje, né, há tantos intentos aí para destruir a família. Não tira o propósito dela, que é ser uma bênção, né, nas pessoas, nos casais que a têm, né, que tem filhos. Isso é muito importante. Então, Deus ali vai abençoar Agar nesse sentido. Em seguida, no versículo 12, que é o versículo que eu li aqui, Deus vai fazer a profecia em relação a Ismael, que é esse filho que Agar estava gestando. Deus vai falar que ele seria como um jumento selvagem e ele habitaria a fronteira de todos os seus irmãos. Para você que não sabe, os ismaelitas, ou seja, os que vieram descendentes de Ismael, são muçulmanos, são o povo islâmico. A origem do povo islâmico vem através de Ismael. Inclusive, para o islamismo, eles acreditam que Abraão foi sacrificar Ismael na história que a gente vai ver adiante, né, mais adiante, e não Isaac, né, o Islã sendo essa religião que adora Alá. Então Deus já estava falando aqui desse conflito, e ora, traduzindo para os dias de hoje, caso você não esteja muito ligado em geopolítica, os ismaelitas são os palestinos e os israelitas é Israel, obviamente, né, que se tornou nação. E sempre houve conflito entre os dois, conflitos religiosos. Então Deus já estava falando aqui que Ismael seria um grande confrontador, um grande opositor de seus irmãos, ou seja,
os israelitas. Aqui já aponta primeiro para a onisciência de Deus, obviamente, porque ele já sabe o que vai acontecer. Para Deus não existe passado, presente e futuro, porque ele está além da nossa dimensão de tempo. Então aqui a gente já consegue perceber esse tipo de coisa. E mais uma vez nós observamos também Deus utilizando das próprias atitudes e dos pecados humanos para cumprir dentro do seu propósito e do seu plano. Mal saberia Sarai e Abrão que esse filho Ismael seria eternamente esse opositor contra Israel, que seriam duas nações conflitantes durante toda a trajetória, toda a história e todo o percurso até a própria escatologia, para a gente entender a grande consequência e como, de uma forma, tudo isso faz parte do plano de Deus. Afinal de contas, é tido, né, na escatologia, através do estudo do anticristo, tudo nos indica geopoliticamente que o anticristo será uma pessoa, primeiro, originada dentre essa região, Palestina / Israel, provavelmente alguma relação judaica, mas que ele tem forte ligação com a religião muçulmana, com o Islã, porque esse anticristo será alguém que vai oprimir mulheres. E hoje a religião que com certeza faz isso e faz deliberadamente, porque é parte da crença deles, é o Islã. Então, olha só o desdobramento desse pecado. Apesar disso, Deus vai usar todo esses acontecimentos dentro do seu propósito, até mesmo o Apocalipse e o final dos tempos, que será a escatologia, que continuará tendo a ver com algo que nasceu aqui, ismaelitas, que seriam os muçulmanos. Bom, então essa foi a aula de hoje, esse foi o estudo aí dessa parte de Sarai, Agar e nascimento de Ismael. Espero que você tenha entendido. Compartilhe, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa estudar a Bíblia com você. Se você está conseguindo compreender se esse conteúdo está sendo simples para você digerir a Bíblia, que era um livro tão complexo, eu fico muito feliz. E eu te vejo principalmente na próxima aula.